Aristóteles nos legou uma das definições mais importantes de toda a história do nosso pensamento, a de que o ser humano é um animal político. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, então clica em curtir, se inscreva aí. Caso você goste do nosso conteúdo e ele tenha te sido útil, considere você apoiar o canal através do Pix. Eu vou deixar a chave aqui nos comentários e vambora! Antes de falarmos a definição de Aristóteles do ser humano como animal político, a gente precisa voltar uma geração e falar sobre Platão, que foi o seu professor. Platão partia do princípio de que existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível é este em que nós vivemos, onde tudo é conhecido pelas sensações e as sensações são enganosas. Já o mundo das ideias seria o mundo perfeito, um mundo onde o ser humano pode almejar as grandes ideias, os grandes conhecimentos, principalmente o conhecimento da verdade, do belo e do bem. E para ele conseguir alcançar esse mundo das ideias, ele precisa fazer o uso da razão. Platão considerava que o ser humano convive em sociedade porque isoladamente seria pior para ele. Então, a mútua necessidade faz com que o ser humano viva em conjunto, viva na polis, né? Viva nas cidades. E ele pensa que o modelo ideal para essa existência social seria você dividir hierarquicamente os seres humanos por funções. Aqueles que detêm a vontade, ou seja, que têm apenas a vontade, devem trabalhar. Aqueles que detêm a coragem devem ser os soldados, devem ser as pessoas responsáveis pela defesa da polis. E aqueles que detêm a razão, aqueles que podem alcançar essas ideias maiores, deveriam ser os estadistas, deveriam ser os líderes. Como eles justamente são aqueles que conhecem o bem e conseguem atingir essas ideias, caberia a eles serem os governantes. Então, o Platão sonhava com uma espécie de monarquia, com uma aristocracia de filósofos. Um dos pontos principais que levava Platão a ter essa concepção é de que ele pensava que aquela pessoa que alcançasse o bem seria incapaz de cometer o mal. Para Platão, o mal é fruto único e exclusivamente da ignorância. Aquela pessoa que conseguisse, que contemplasse o bem, que contemplasse as virtudes, ele iria sempre praticá-las. Então, se uma pessoa comete um ato mau, um ato injusto, isso seria fruto da ignorância. Por quê? Se ele fosse um filósofo, se ele usasse a razão para atingir a noção do bem e do justo, ele não cometeria esse tipo de atitude. Então, justamente por isso que os governantes deveriam ser essas pessoas, porque elas fariam o melhor pela polis, porque elas detêm a noção do bem, e como detêm a noção do bem, vão sempre fazer o bem pelas pessoas, pela cidade. Aristóteles, por sua via, discordou bastante de Platão nesse aspecto. O Aristóteles fez uma constatação que é uma constatação talvez bastante óbvia para a gente hoje em dia, na época talvez nem tanto, de que muitas pessoas que detêm o uso da razão, muitas pessoas que têm um vasto conhecimento, também são capazes de cometer o mal. Não é nada absurdo a gente imaginar uma pessoa que tem um amplo conhecimento sobre ética, sobre certo, sobre errado, e mesmo assim praticam o mal. O Aristóteles considerava que o mero conhecimento do bem, o mero conhecimento do justo, não era o suficiente para que as pessoas praticassem o bem, praticassem a justiça. Ele pensa que nessa equação de valores, de funcionamento do ser humano, existem outros pontos que precisam ser considerados. Então, vamos ver como Aristóteles discutiu esse assunto. Aristóteles parte do princípio de que você teria 4 características inerentes aos seres vivos: a nutrição, a vontade, o movimento e a razão. Os vegetais, eles detêm apenas a nutrição, eles apenas se alimentam da terra, da fotossíntese, dos nutrientes e crescem.
Os animais irracionais, eles detêm a nutrição, a vontade e o movimento, mas não possuem razão. Eles se movem, eles se alimentam, eles cometem uma série de atos, mas apenas motivados pelos seus instintos, motivados pela sua vontade. Já os deuses detêm a razão, mas os deuses não detêm nem nutrição, nem vontade, nem movimento, porque os deuses estariam numa instância plena, numa instância superior, então eles não padeceriam das vontades dos seres humanos. Os deuses seriam razão pura. Já os seres humanos, eles detêm essas 4 características. Os seres humanos detêm a nutrição, detêm a vontade, detêm o movimento e detêm a razão. Então, por um lado, a gente vai ter o ser humano como um ser que é movido por questões naturais. Ele vai ser movido pela sua biologia, ele vai ser movido pela sua necessidade, ele vai ser movido pelos seus impulsos passionais, mas ao mesmo tempo o ser humano, ele possui a razão, ele é capaz de discernir, ele é capaz de pensar, ele é capaz de ponderar, ele é capaz de desenvolver essa noção de justo e essa noção de bem. Então, na concepção de Aristóteles, o ser humano ele vai ser uma espécie de dualogia, vai ser um ser que ao mesmo tempo ele é movido pelas suas vontades, ele é movido pelas suas paixões, ele também tem a capacidade de raciocinar, de questionar, de levantar questionamentos, discussões relativas à ética, relativas à moral. Então o ser humano seria algo mais do que aquele cidadão que o Platão pensou. O ser humano não seria dividido entre aqueles que possuem a razão e aqueles que não possuem a razão. Não, ele vai ser um ser muito mais complexo do que isso. E para Aristóteles, a polis vai ser toda movida por esse tipo de disputa, por esse tipo de dualidade. A cidade vai ser um ambiente onde seres humanos vão estar sendo movidos por essa sua dualidade, ao mesmo tempo que eles vão buscar a sua sobrevivência, em que vão ser motivados pelos seus impulsos, pelos seus instintos, eles também vão ser levados aos questionamentos sobre o que é o bem, sobre o que é o bom. O próprio Aristóteles, ele falava justamente sobre a busca da eudaimonia, que seria um ambiente maior de justiça, que seria uma espécie de meta ideal para o ser humano atingir com relação ao bem, com relação à justiça. E esses valores deveriam ser promovidos dentro da polis, entre toda a sociedade. Esses valores do bem e do justo deveriam sempre estar tanto sendo discutidos quanto sendo expandidos, sendo ensinados e etc. Dessa forma, o Aristóteles então foi o primeiro a definir o ser humano como um animal político, como um animal que está em disputa, como um animal que vai estar lutando pela sobrevivência, mas ao mesmo tempo como um animal que pode pensar sobre o que é o melhor para a coletividade, que pode pensar a respeito de um governo, que pode pensar a respeito de maneiras com as quais você pode viver bem coletivamente. Então, e foi justamente essa base de pensamento que deu origem a todas as outras discussões sobre o ser humano como um animal político, como um animal que age, como um animal que age no meio de uma coletividade em que suas ações vão atingir o resto dessa sua coletividade e que tem capacidade para questionar, para discutir uma noção de bem, de mal, de justo, de injusto, que está atrelada a todas as suas ações. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.